Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Fala turma, eu sou o Jefferson Rodrigues e se o choro é livre, o cristão também. Vamos falar sobre liberdade cristã. Começando assim, viu? Nesse pique, para dizer para você que o papo de hoje tá muito bacana e vamos falar sobre liberdade cristã. Meus amigos aqui estão rindo, ó, tanto Silas quanto Edmilson Rocha. Eu já começo nesse pique, meus amigos. E aí, vamos bater esse papo? Vamos falar sobre liberdade cristã e as suas implicações para o nosso dia a dia. Vem chegando para esse bate-papo porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Fala, Silas! Olá, meus amigos, graça e paz. Eu sou Silas Siqueira e liberdade pra dentro da cabeça. Opa, aí sim, gostei da referência. E aí, Edmilson, quero ver você superar essas duas aberturas aí, viu, cara? Assume seu B.O. Cara, eu perdi até a concentração aqui. Gente, paz, meu nome é Edmilson Rocha e se segura malandro que pra fazer a cabeça tem hora. Opa, gente, começando assim, tá tudo muito bacana, hein? É assim que eu gosto, é nesse pique, é nesse ritmo que a gente começa mais um Cerebrando, o seu bate-papo sobre teologia. Fé e razão em um só pensamento. Podcast Cerebrando de número 13. Vamos juntos, porque o programa de hoje tá muito especial. Vamos então começando por aqui, deixando aqui o nosso grande abraço para você que está sempre conosco, acompanhando os nossos podcasts. Que bacana! Deus abençoe sua vida e vamos juntos celebrar. Já seguiu o nosso Instagram? Ainda não? Então corre agora, pega aí o seu smartphone e segue @Escola Discípulo Racional no Instagram e confira tudo o que acontece aqui no nosso podcast Cerebrando, com bastidores, com interatividade. Você pode participar mandando a sua pergunta e muito mais. Cumprimentando você que nos ouve também pelos nossos agregadores de podcast. Muito obrigado por seguir o nosso feed e vamos juntos para mais um podcast Cerebrando. Você que está conosco no canal do YouTube, mais uma vez, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos juntos compartilhar o vídeo para outras pessoas. Gente, no último domingo agora, nós fizemos uma live muito especial sobre as implicações do podcast passado sobre usos e costumes lá no nosso Instagram, @Escola Discípulo Racional, e essa proposta ela vai se estender. Sempre aos domingos nós vamos fazer uma live para explanar o assunto do podcast da semana. Foi muito bacana, muita gente interagindo, tirando dúvida, mandando pergunta, comentando. Foi muito bacana a gente bater esse papo e nós queremos a sua participação no próximo domingo para falarmos então sobre liberdade cristã. Tá certo? Recados dados, vamos então celebrar com mais um podcast Cerebrando. Segure aí porque o podcast de hoje, o assunto tá bacana, o papo está cerebral. Bom, gente, dando sequência então ao assunto desenvolvido no podcast passado sobre usos e costumes, esse tema rendeu, viu? Muita gente comentando, o pessoal foi lá no nosso Instagram mandando os directs e a live também, a gente viu a interatividade do pessoal argumentando, tirando dúvidas e nós queremos agora explanar um pouco mais esse assunto, só que na perspectiva do conceito sobre liberdade cristã. E nós já queremos adiantar aqui que, em última análise, o bate-papo de hoje pretende responder quais são os limites do que eu posso e do que eu não posso enquanto cristão. E a grande ênfase do que nós queremos abordar hoje é como lidar com o entendimento do que é e do que não é pecado, o que de fato escandaliza ou não alguém e como desfrutar biblicamente dos prazeres lícitos sem ofender a glória de Deus. Esse assunto, meus amigos, sem dúvidas é muito importante. Liberdade cristã, quais são aí as nossas ou as suas considerações iniciais, Silas e Edmilson? Eu gostei desse início aí, onde fala que é uma área cinza, né? Uma área complicada, porque nós temos
implicações que são importantes para o nosso entendimento, porque sendo difícil, não possui nenhum mandamento explícito, nem proibição, e nem para que se faça, nem em proibitiva, nem em ordenança. Então acaba sendo algo um pouco complicado de se entender e até de explicar. E para isso eu peço ajuda aos universitários, e a batata quente está com você, Nilson. Olha aí. Liberdade cristã, tema maravilhoso, só que a liberdade cristã ela é uma linha muito tênue. Talvez a liberdade cristã seja um dos ápices da maturidade espiritual, né? Então é bem área cinza mesmo. É muito bom a gente estar comentando a respeito disso. Pois é, com certeza. É importante você destacar isso aí, a questão da maturidade, porque sim, entender a liberdade é se deparar com um cristão maduro, que conhece bem os seus limites e, por isso, consegue desfrutar da sua liberdade cristã com parâmetros bíblicos. Nós queremos já destacar aqui de maneira introdutória que a nossa abordagem ela não se baseia numa espécie de niilismo ético, ou seja, a negação total da lei. Mas o argumento que nós queremos embasar é que a nossa liberdade cristã ela não pode ser limitada com usos e costumes, porque alguém vai argumentar que esses usos e costumes é necessário para que a gente não fique sem lei. Só que o grande problema do zelo sem amor é que ele se torna legalismo. E aqui a gente destaca uma frase de John Piper, que ele vai dizer que tão perigoso quanto o alcoolismo é o legalismo. E em sentido amplo, a gente entende o que Piper quer dizer. Ambos, tanto o alcoolismo quanto o legalismo, eles são viciantes e geram uma falsa sensação de poder. Então, nós queremos basear aqui o nosso bate-papo sobre liberdade cristã, trilhando sempre esses dois caminhos, o caminho do legalismo e o caminho da liberdade. Em suma, quando um cristão não vive a liberdade na sua plenitude, ele acaba vivendo uma espécie de legalismo asfixiante e sufocante, e é por aí que a gente precisa caminhar e falarmos sobre esse conceito bíblico importante que é a liberdade cristã. Outra coisa interessante a se destacar quando nós falamos de liberdade cristã é que o fato do cristão ser livre não quer dizer que ele tenha que explorar essa questão de toda a sua liberdade. Um exemplo. Vai ser bem introdutório porque a gente vai acabar tocando em vários assuntos durante o podcast, mas se um cristão ele tem problemas com alcoolismo, então ele tem uma limitação com relação a essa liberdade. Se ele tem problema com dinheiro, ele pode ter uma limitação com relação a essa liberdade, e assim por diante em várias áreas. Então, quando nós falamos de liberdade cristã, não quer dizer que o cristão vai estar explorando todas as áreas, a não ser que ele não tenha nenhuma fraqueza, mas todos nós temos uma fraqueza. Então a liberdade ela é onde vai caber esse espaço de sermos nós em Cristo, livres e fugindo de tentação. O primeiro ponto a se citar a respeito da liberdade cristã é que ela vem de dentro para fora. É uma liberdade que o próprio Senhor desenvolve em nossos corações. Nós vivemos em uma primícia de que a nossa religião, a nossa regra de fé, ela de fato provém da palavra, mas nós não vivemos como se nos baseássemos simplesmente num livro de regra, mas e sim num estilo de vida transformado. Então a palavra do Senhor vem nos ensinar que a nossa liberdade ela é também uma filosofia de vida, mediante uma consciência renovada, restaurada, reconfigurada. Então, nós percebemos que a liberdade cristã ela é proveniente do desenvolvimento da santificação. E uma coisa que eu queria pontuar é que nós temos que entender que a liberdade cristã nos leva a enxergarmos a sabedoria como um ponto muito importante nesse assunto. E nós devemos entender que em Provérbios nos explica perfeitamente o que é a sabedoria, que a sabedoria, o princípio dela é o temor ao Senhor, ou seja, esse profundo respeito ao Senhor nos levará a uma liberdade plena e maravilhosa diante de Deus. Edmilson já destacou duas palavras aí para esse conceito de liberdade, que é a ideia da maturidade e da sabedoria, e nós podemos acrescentar uma próxima a ela, que é a ética.
E a ética cristã, nesse universo da liberdade, nós queremos pontuar que ela é muito importante, porque uma conduta cristã baseada em uma estética apenas de usos e costumes acaba findando-se em si mesma em legalismo. Porém, uma ética formalismo sem estética acaba se privando de prazeres lícitos que a Bíblia não nos restringe a desfrutarmos. Esse aqui talvez seja um dos principais pontos a serem abordados com relação à ideia da liberdade cristã. E o destaque aqui é que a ética do reino transcende as proibições legalistas. E a gente vai perceber, Silas, que o próprio apóstolo Paulo, como a gente abordou no podcast passado sobre usos e costumes, ele vai falar que todas essas regras proibitivas, elas até têm uma aparência de sabedoria, só que na verdade acabam perecendo com o tempo. Então existem sim prazeres lícitos disponibilizados pelo próprio Deus, e daqui a pouquinho mais para frente aí no podcast nós vamos até abordar alguns, mas que precisam ser enfatizados. Essa ética cristã alinhada a uma estética que é saudável, ela consegue desfrutar sim de prazeres lícitos e que estão disponibilizados por Deus através da natureza, através da cultura, da arte, e isso não faz mal, pelo contrário, é extremamente saudável para um cristão. Eu vou aproveitar aqui o fio que ficou solto do que Edmilson deixou e também do que o pastor Jefferson acabou de comentar. Na lógica de Paulo, para entrar nesse assunto entre legalismo e liberdade, a vida cristã, na lógica de Paulo, ela é transformada e não legislada. Então aqui é a base central dessa ideia de liberdade cristã, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém, como diz o versículo bíblico. Esse tudo ser lícito fala dos prazeres lícitos, que a Bíblia não proíbe. Porém, o nem tudo convém já vem para uma parte mais particular. É aquela maturidade que Edmilson estava comentando desde o início do podcast, que vai do nosso entendimento com relação aos nossos limites. No caso, existem situações em que vão implicar a fazer mal a uns e a outros não. E aí nós temos que ter a maturidade de entender os nossos limites, porque o que pode ser, o que é dentro do que é lícito, existem coisas que vão ser convenientes a mim, mas não será conveniente ao pastor Jefferson, dependendo do limite de cada um de nós. Eu acho bem interessante. Esse versículo traz uma base muito grande para essa ideia de liberdade cristã. Uma coisa interessante que Silas pontuou foi a respeito do texto de Paulo, que a gente vai abordar também aqui, de 1 Coríntios. Eu queria pontuar, não sei se é o melhor momento, mas eu queria pontuar um pouco o contexto de 1 Coríntios. 1 Coríntios vai falar para um grupo de pessoas ali, né, que viviam numa cidade na qual existia-se muita libertinagem. Mas o interessante é que, apesar de que existia muita libertinagem, mas culturalmente também existia muitos usos e costumes. Então isso é muito interessante, cara, porque a gente percebe que os usos e costumes também podem adotar dentro de si libertinagem. Então olha que interessante, veja como as coisas se ligam. E Paulo vem dizer que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, justamente para uma doutrina que estava entrando ali, um engodo, na verdade, que estava entrando dentro daquela congregação, que era o seguinte, pastor Jefferson: muitas pessoas estavam sendo adeptas de um discernimento, né, de um entendimento que era o estoicismo naquela época. E o estoicismo vinha com uma filosofia de vida de que nós deveríamos nos abster de todo e qualquer tipo de prazer, porque tudo aqui é passageiro, nada disso importa. E aí Paulo vem dizer, né, vem contrariar essa ideia dizendo, né, que na verdade não, nós temos a capacidade de passarmos e vivermos essa vida com muito prazer, mas sem ofender a glória de Deus. Uau, muito bom, cara, muito bem pontuado, sensacional. Outro versículo que nós podemos destacar, além do versículo de 1 Coríntios, é Romanos 14:6. Olha o que o apóstolo disse lá: aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor, o não faz. Olha o que ele diz agora: o que come para o Senhor, come,
porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Eu acho esse texto muito interessante porque aqui nós vemos claramente a atuação da liberdade cristã. O entendimento dos fortes é que não há problema em comer carne, segundo o texto. Já os fracos não comem e ambos fazem para a glória do Senhor. Então eu acho esse versículo extremamente interessante porque existe uma harmonia na comunhão, ainda que na convivência entre fracos e fortes na fé. Porque os fortes adotaram um estilo e à medida em que eles imprimiram esse estilo de vida, não escandalizavam os fracos, a ponto de ambos que faziam e não faziam, a finalidade era para a glória do Senhor. Ou seja, isso aqui fala de uma harmonia. É necessário que a gente abra mão dos nossos achismos e pressupostos pessoais e ficar com o que a Bíblia diz. Uma das coisas mais importantes que foi dita foi essa questão de abrir mão do achismo. Porque, na verdade, quando nós colocamos nossos pressupostos pessoais na frente, nossas opiniões particulares, nós colocamos os nossos gostos na frente. E a liberdade está aí para nós usufruirmos daquilo que gostamos, sendo isso não sendo pecado, sendo lícito. Então, quando eu coloco o meu gosto acima do que a Bíblia fala, eu vou catalogar o que é pecado e o que não é pecado de acordo comigo, de acordo com o meu gosto, de acordo com aquilo que eu acho que é, o que eu acho que não. Então, quando eu abro mão desse achismo, eu desocupo esse lugar de juiz e coloco a Bíblia nesse lugar, que é o lugar correto, e eu aproveito da liberdade cristã e deixo as pessoas também serem livres dentro de tudo aquilo que é lícito. Talvez o que não convenha para mim, por exemplo, a bebida pode ser bênção ou maldição, de acordo com o consumo inteligente e a aplicação da liberdade cristã. O vinho bíblico, por exemplo, ele possuía álcool. Nós vamos ver isso no episódio de Noé. Na interpretação equivocada de Eli também, para com Ana, a própria Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, versículo 8, não vos embriagueis com vinho. E aí eu já acabei entrando no assunto mais profundo e vou devolver essa bola aí para vocês, porque eu só faço abrir o espaço e vocês que ficam com a batata quente. Ah, tá certo, né? Tá bom, deixa com nós. Vale lembrar também que o texto de Paulo em 1 Coríntios 11, com relação à ceia, Paulo vai dizer lá que uns comiam, outros ficavam com fome, e uns bebiam e se embriagavam. Ou seja, como é que a gente pode argumentar que o vinho bíblico não tinha álcool se os irmãos se embriagavam? Então, para nós aqui já é um episódio vencido, né? Essa questão do vinho bíblico ser alcoólico ou não, não há sentido, sendo que Efésios 4:8, como bem foi colocado aí por Silas, já deixa muito claro, não vos embriagueis, é porque de fato existe sim um poder inebriante naquela bebida já nos tempos bíblicos. E não querendo estender tanto o assunto, mas eu lembrei de uma situação bem legal a respeito disso, e até engraçada. Eu até repito ela às vezes. Tem gente que vem falar comigo e vem dizer que a bebida alcoólica, o vinho, na verdade, daquela época não tinha álcool. Ainda as pessoas acreditam nisso. E geralmente as pessoas vêm falar nisso quando cita o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho, né? E eu falo para eles, você tá falando de um vinho de um pouquinho mais de 2000 anos atrás. Vamos passar um pouco pro tempo de Noé, por exemplo. E eu chego pra pessoa e falo bem assim, bem sereno pra ela: você sabia que Noé deu PT? E aí ela fica pensando um pouco nisso. Nós temos um vinho aí de quase 5.000 anos atrás que foi bem fortinho, né? Então imagina o de Jesus também, que tinha teor alcoólico como qualquer outro vinho. Vale a pena destacar que o nosso argumento aqui é que o consumo de álcool moderado não é pecaminoso, pois a Bíblia não exclui o crente de assim o fazer, ainda que a própria Bíblia ela aponte para o perigo do seu consumo exagerado. Isso aqui deve ser muito colocado e deve ficar muito claro. Não é que você ouça aqui o podcast e saia para encher a cara, não. Pelo contrário, essa não é aqui a nossa intenção. Mas é deixar muito... O exemplo negativo de Noé está aí, O exemplo negativo de Noé está aí, né? Então,
A ideia é que você entenda o que é e o que não é, e que existe limites nisso tudo. Por exemplo, Deuteronômio 14, 22 ao versículo 26, a Bíblia diz que Deus instituiu um dízimo, onde o povo separava vinho e bebida forte para que o povo se alegrasse. Ou seja, Deus instituiu aquele dízimo, uma espécie de dízimo da alegria, para que o povo se alegrasse naquele dia. Números 28, 7 é um texto enigmático, porque diz assim que Deus instituiu a bebida forte para ser derramada no altar da sua adoração. Ou seja, não foi o diabo quem criou a bebida em si, mas foi o próprio Deus, e esse texto mostra que essa bebida era ofertada no processo de adoração. Isso, lógico, não quer dizer que você vai passar dos limites que a própria Bíblia estabelece, e a gente vai ver já já quais são esses limites aí. Exato, a gente tem que saber ter um entendimento do nosso limite, e isso serve para qualquer outra coisa além do álcool, né? Tudo que é lícito, nós, mesmo sendo lícito, nós temos que ver o que convém a nós para tirarmos liberdade disso. Se já teve problema com o alcoolismo, se tem problema de andar no limite entre a alegria e a embriaguez, e você não coloca a alegria, a razão da alegria, a necessidade de sentir alegria no álcool, porque isso já passa a ser uma idolatria ou outro tipo de pecado, então você pode usufruir dessa liberdade. Mas se você tem dificuldade com essas coisas, e a própria Bíblia alerta sobre a dificuldade de controlar esses limites, então é melhor você evitar. Agora, se você não come ou não bebe para a glória de Deus, você também não pode criticar aquele que bebe e controla esses limites e que não escandaliza a glória de Deus. Essa é a questão. Você está abrindo mão de uma liberdade porque não lhe convém. Mas se um irmão tem domínio sobre essa área, e se seu irmão exerce essa liberdade, você não pode criticá-lo por isso, porque a Bíblia não condena. Então quem somos nós para condená-lo? Também é bom, mais uma vez, pontuar que são liberdades, mas que não é para todo mundo, né? A gente também quer pontuar que, por exemplo, pessoas que tiveram problema com o alcoolismo, obviamente não é lícito que elas, não convém, quer dizer, que elas venham usar desse tipo de prática. Interessante que a própria Bíblia, em Lucas 7, 33 e 34, mostra que, diferente de João Batista, Jesus bebia vinho. Era comum, inclusive entre os seus discípulos. E aqui a gente, lógico, que entende todo um processo de fermentação que hoje é diferente. O vinho bíblico, por exemplo, continha álcool, mas comparado ao vinho atual, era muito menor em proporção. Só que, por exemplo, na cruz, em João 19, ele experimentou vinho com teor alcoólico muito alto, uma vez que aquele mosto que é colocado ali em João 19 servia como anestésico para soldados. Então, em última análise, o Deus encarnado, ele experimentou dessa bebida. E a gente vai perceber que, obviamente, existe uma série de outros versículos que mostram quão pecado e destrutivo pode ser o uso exagerado da bebida. O alcoolismo em si, o fator de você perder o autocontrole e infringir um fruto do espírito que é, por exemplo, o domínio próprio. E, por exemplo, a motivação também pode ser muito errada. Quando é que beber pode ser pecado? Quando, por exemplo, você bebe com a motivação errada. Tem gente que briga com a esposa e ele fala assim: vou beber para esquecer meus problemas. Tá errado, uma vez que a nossa fonte, lembrou, né, Silas? A nossa fonte de alegria, ela tem que ser o Senhor e não a bebida. Então veja como a coisa caminha em uma linha muito tênue, mas o que a gente precisa abordar aqui é que é o seguinte: não é porque a Bíblia, por exemplo, condena sexo ilícito que nós deixamos de fazer o sexo de modo correto. Então não é porque a Bíblia condena o alcoolismo que ela vai generalizar e vai condenar todo esse processo de bebida. Muito pelo contrário, existe um ponto aqui a ser colocado em questão, e esse ponto é que nós podemos sim desfrutar da liberdade cristã com sabedoria, entendimento e para a glória de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo. Essa bola aí que Jefferson deixou no alto, eu vou querer dominar ela. Nessa questão de escandalizar, nós temos que entender que o sentido do escândalo é quando nós fazemos alguém tropeçar. Nesse sentido, o escandalizar é forçar alguém a fazer algo contrário à palavra. Por isso, é importante destacar que escandalizar não é ofender a opinião do outro ou então ter uma opinião diferente do outro.
com relação a essa concepção do fraco e do forte, aquilo que convém a mim e não convém ao meu irmão. Mas o escandalizar é eu fazer alguém tropeçar indo contra a consciência cristã, indo contra a Bíblia. Então, nessa concepção, o escandalizar não é eu agir diferente do meu irmão, não é eu me comportar como forte ou como fraco diferente do meu irmão. Não é a diferença que vai trazer o escândalo. O que vai trazer o escândalo é fazer alguém tropeçar e ir contra a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro intuito do escândalo. Existem dois versículos que traduz bastante a liberdade cristã. Primeira, é obviamente o fato de que a Bíblia nos ensina. Eu não quero cometer um anacronismo, mas nós entendemos que esse texto reflete também essa realidade de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E também um texto de 1 Coríntios capítulo 7, também não quero praticar o anacronismo, mas nós sabemos que de fato, assim como está escrito lá nesse endereço, a Bíblia também nos ensina que num contexto geral, Deus nos chamou para vivermos em paz. Então nós não devemos nos submeter a nenhum jugo de escravidão, mas a gente deve usar com sabedoria a liberdade que Cristo nos deu. E isso nos traz paz. Bom, meus amigos, um outro fator que a gente quer destacar aqui é que nessa esfera de liberdade cristã, o apóstolo Paulo vai trabalhar ali em Romanos 14 a questão do fraco e do forte na fé. E é importante que a gente destaque aqui que essas duas categorias de crentes, elas estão incluídas nesse processo de comunhão e de liberdade cristã. Só que o que a gente vê hoje em dia é, na verdade, uma inversão de valores no sentido de que, hoje em dia, a gente vive em função do fraco. E a gente quer destacar aqui que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele se coloca no grupo dos fortes. Ele fala assim, nós que somos fortes. Diante disso, é necessário entender algumas questões importantes. A primeira, ser fraco não é recomendável no texto. Paulo se preocupa com eles, os fracos, mas não recomenda que nós sejamos fracos também. O perigo é que a tendência é que o forte despreze o fraco, enquanto o fraco julgue o forte. Mas na visão de Paulo, deve haver um equilíbrio nessa relação. E nós devemos ensinar os fracos a se tornarem fortes. E por fim, os fortes não devem viver em torno das convicções dos fracos. A crença do fraco não pode ser via de regra, afinal, possivelmente a sua crença possa estar equivocada. O grande perigo e o grande erro é quando a igreja ela alimenta a imaturidade do neófito por muito tempo. Nessa ideia de liberdade cristã, já vai aparecer alguém aí restringindo a liberdade, falando assim, rapaz, cuidado para não escandalizar, você pode estar escandalizando o nome do Senhor, mas e aí? O que é, de fato, escandalizar? E usufruir da liberdade cristã não é de maneira alguma ser instrumento de tropeço para outro irmão. Né? Quem vê a liberdade cristã como isso precisa sentir mais prazeres lícitos na vida. É aquele velho deixar de ser chato, né? A verdade é essa. Perfeito. Irmãos, a palavra do Senhor ela nos ensina que Deus tem desenvolvido características em nosso ser, em nosso caráter. E nosso caráter é de pequeno Cristo. E o Senhor tinha várias características. Uma delas é que Jesus era sóbrio. Outra delas é que Jesus era convicto. Jesus tinha uma fé inteiramente racional. E isso nos leva a entendermos que, infelizmente, esse termo que a palavra nos ensina de escandalizar o irmão, a palavra que define isso nos dias de hoje, infelizmente, é que prostituíram esse termo. O que a Bíblia nos ensina é de nós termos respeito aos limites do próximo, mas não fazendo com que a gente perca a nossa liberdade. Então, o Senhor Jesus ele nos ensina isso com muita propriedade, mas a gente percebe que, por exemplo, Jesus ele comia, Jesus ele bebia, como a gente pontuou aqui em João, e o engraçado disso é que Jesus, se a gente fosse analisar essa situação, a gente acharia que Jesus lhe escandalizou alguém?
Não, mas as pessoas se escandalizavam por si só, devido aos seus usos e costumes, devido à sua religiosidade, né? Até porque Jesus, apesar de não ofender a glória de Deus, apesar de não pecar, mas ele era tido como glutão e beberrão. Então, não é a opinião do outro que se define como escândalo, até porque nós vamos perceber que as nossas concepções de pecado podem não estar na Bíblia, mas na própria cultura da sua época. Então, tem gente que ela tem uma definição de pecado que não está na Bíblia, está na sua própria consciência. Então, quando nós escandalizamos alguém vai falar assim, meu irmão, não faça isso porque alguém pode desviar da presença do Senhor. Isso tem que ser claro. Nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém. O responsável pela salvação de alguém é o próprio Senhor. Isso entra até no mérito de uma das doutrinas da graça, que é a perseverança dos santos. Há um Deus que insiste em preservar a salvação daquele que ele alcançou. Essa frase aí define muito bem essa questão de liberdade e libertinagem, porque quem acaba usufruindo da liberdade de maneira errada já não está usufruindo da liberdade cristã. Na verdade, se tornou escravo da libertinagem, ou seja, ele não usufrui da maneira correta a liberdade, já não está mais usufruindo da liberdade. Ele se torna escravo da libertinagem, já parte para um outro extremo. Se há o legalista, há também esse libertinoso que acha que está pairando na liberdade cristã, porém a liberdade vem de dentro de si, dentro do homem e não de dentro da Bíblia. Então, dentro de si ele põe os limites, esses limites muitas vezes ultrapassam os limites bíblicos, e aí ele acaba se tornando escravo da libertinagem e não usufruindo da verdadeira liberdade em Cristo. A libertinagem e o legalismo são dois irmãos que vêm do mesmo pai, e esse pai é o orgulho humano. A gente precisa entender que os dois extremos, um sempre vai levar ao outro, e o que o Senhor está nos ensinando aqui é que existe um caminho diferente desses dois, que é o caminho realmente de uma vida como Cristo nos ensinou, compartilhando, vivendo, sentindo as alegrias e as liberdades que o Senhor nos deu, sem ferir a imagem e a glória do Senhor. Quando você se deparar com um legalista ou um libertinoso, a melhor resposta que tem que se dar é só glória a Deus, porque os dois vai puxar um para um assunto, um para o outro. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Quando você vai ver, um tá puxando para o extremo, outro para o outro, e você só responde glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmão, e vai seguindo em frente dentro de sua liberdade cristã. Com certeza. Parafraseando Luiz Saião, se no islamismo tem os xiitas, no cristianismo tem os chaatos, os crentes chatos. Tem demais por aí, viu? Bom, e a gente já vai aqui caminhando para o nosso final desse bate-papo bacana, e aí a gente vai pontuar então a ideia do como usar e desfrutar da nossa liberdade cristã. Como desfrutar então da liberdade cristã de maneira saudável e bíblica? Primeiro, entendendo que liberdade não é libertinagem. Sabe aquela frase que mamãe falava lá? Meu filho, liberdade não é libertinagem. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8:9, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, ou seja, fazer alguém tropeçar. Então, é necessário ter cuidado com as inferências da graça que nós fazemos, porque se a concepção de pecado de alguém pode ser equivocada, a concepção de graça também pode ser equivocada. E talvez a gente caminhe para aquele conceito teológico de graça barata, né? Que é aquela graça que entende que é permitido fazer tudo, e lógico, a Bíblia coloca sim algumas restrições com relação a isso. John MacArthur, por exemplo, ele vai dizer que liberdade em Cristo não é liberdade para o pecado, mas liberdade do pecado. E isso é interessante. E aqui a gente quer pontuar esse nosso último ponto, meus amigos. Como então a gente pode usar a liberdade cristã e desfrutar dela de uma maneira bíblica e saudável? Tem uma pregação do Luciano Subirá que ele fala a respeito do jejum, que é bem interessante. Ele diz que o jejum não é nenhuma lei, nenhum mandamento da parte do Senhor, mas que quem usufrui dessa intimidade com o Senhor
pode ter níveis de intimidade um pouco maiores, entre aspas falando, né? Só parafraseando o que ele está dizendo, e também não quero entrar no mérito da questão do jejum. Mas eu quero engatar essa linha de raciocínio dele e trazer para o nosso assunto, que é o que? Pessoas que se privam devido a legalismos e usos e costumes, pessoas que se privam da liberdade que o Senhor nos deu. Na verdade, ela está mostrando que ela não tem contemplado dessa alegria, que é essa liberdade que o Senhor nos chamou. Às vezes, irmãos, às vezes não, é realmente isso. Você que está aí nos ouvindo, que está preso, acorrentado em disse e me disse, não pode, não toque, não use, eu posso dizer para você que eu entendo você, e com isso, por te entender, eu digo para você que você está provavelmente não usufruindo da liberdade que Cristo nos proporciona em sua graça e em seu amor. Muito boa essa palavra, Edmilson. A lógica reducionista da religião é se privar da liberdade cristã. E para se privar disso, vai acabar escolhendo alguns caminhos. Um deles é o do legalismo, onde se faz uma lista de coisas que são permitidas ou proibidas. E dependendo da obediência a essas regras, para o processo de santificação, ou seja, se baseia nessas regras o processo de santificação pessoal. Se você segue aquelas regras, você está se santificando. Se você não segue, você está profanando. O outro caminho é aquela vida monástica, ou seja, é a escolha deliberada por abstinência total ou parcial das coisas criadas em benefício à vida espiritual. É o deixar de aproveitar coisas que Deus deixou disponível para nós. E aí você abre mão daquilo por achar que não é livre para fazer isso. E o terceiro caminho seria o da libertinagem, que é esse uso desenfreado e obstinado da criação, com fim em si mesmo, para buscar a satisfação pessoal nas coisas criadas, e não com o fim em glorificar a Deus. Então já muda a motivação, já se torna outra coisa, não a liberdade cristã. Por isso que liberdade cristã é uma coisa para fortes. Então, é por isso que Paulo ele recomenda que não sejamos fracos, mas que os fortes ensinem os fracos a se tornarem fortes, para que todos nós possamos aproveitar da plenitude de Deus. Então, o interessante é que não sejamos fracos, mas sejamos fortes para aproveitarmos a liberdade sem trilhar por caminhos errados. Porque para aproveitar a liberdade cristã de maneira bíblica é necessário ser forte. Perfeito. Para complementar mais ainda o que Silas falou, se é possível, porque ele já disse tudo, mas Hebreus capítulo 5 no verso 11 fala o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de se explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido, porque não tem como digerir esses alimentos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu achava que eu ia ter que explicar alguma coisa, mas esse último versículo deixou bem claro, né? Tá perfeito. Glória a Deus por isso. É importante destacar que a liberdade cristã é uma coisa e a maneira como a usamos é outra. Então vale sempre aqui o nosso adendo, consiga distinguir bem o que é liberdade cristã da libertinagem carnal. Diante disso, nós consideramos 3 coisas aqui para encerrar o nosso bate-papo. A primeira, na liberdade cristã, seja responsável pelo que você faz. Isso é importante. Tenha responsabilidade por suas atitudes e consequências. Segundo, desfrute da liberdade cristã com entendimento e sabedoria. E por fim, considere não fazer algo dentro da sua liberdade para ganhar o fraco. Considere não beber, considere não ouvir, não tocar, não experimentar. Já parou para pensar que o apóstolo Paulo disse que se fez de fraco para ganhar o fraco? Não é que ele se tornou fraco, mas é que inicialmente ele se fez de fraco para então tornar aquele fraco forte e assim viver a plenitude da palavra de Deus.
Vamos resumir o podcast em uma só frase? Opa! Bebam com moderação. Não é propaganda de TV, mas fica a recomendação. Bom, gente, antes de encerrar aqui o nosso podcast, nós vamos às tradicionais implicações futebolísticas. Vem vinheta aí, tá chegando porque já virou quadro. E aí, gente, sobre liberdade, o que é que dá pra falar? O assunto da semana. Exatamente. Superliga Europeia veio para mostrar que os fortes não devem se basear pelos fracos. Superliga Europeia é liberdade. Olha aí, cara, que contextualizada top agora. Nossa, aí sim, agora dá pra encerrar bem o podcast. Sejam felizes, queridos, Deus abençoe. Este foi mais um podcast Cerebrando, o seu bate-papo de teologia. E você, o que achou disso tudo? Comente aí no espaço para comentário, nos envie as mensagens no nosso Instagram e esteja domingo conosco às 16 horas na nossa live sobre liberdade cristã no @Escola Discípulo Racional. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.